E sábado também não competiu. A ilusão do final de semana dos dinizistas foi, no segundo tempo, o Fluminense estava melhor. Segundo tempo, gente, o Flamengo vencendo o jogo, chamou o Fluminense para o seu campo, teve um momento que o Fluminense teve uma chancezinha ali, né? Mas o Rossi não fez nenhuma defesa. Aí o torcedor cego, pelo fanatismo, ele fica zangado. Mas é uma constatação, não é nenhuma opinião, óbvio isso, é só olhar para o jogo. Se você deseja ficar por dentro de tudo o que acontece nas notícias da bola, inscreva-se no canal e deixe seu like para não perder nenhum vídeo como esse. Foi um belo de um amasso, né, Trajano? O 2-0. Você gostou mais do jogo do Nova Iguaçu, mas o 2-0 do Flamengo sobre o Fluminense foi realmente, dá para ser mais, né? Não é que eu tenha gostado. Eu adorei o jogo Vasco e Nova Iguaçu. Entendo o que o Juca falou, que o Nova Iguaçu foi bem. 2 bolas na trave, umas 3 vezes o centroavante, que tem uns 4 metros de altura o centroavante. Carlinhos não tem nada, é Carlão, né? Porque ele é um manjarrão. De cara a cara com o goleiro, lá o Léo Jardim chutou em cima do goleiro, o goleiro virou herói e tal. Porque o jogo, o Fla-Flu, o Flamengo foi soberano, sabe? O Flamengo deitou e rolou. Além do Flamengo desperdiçou a oportunidade de encaçapar logo o Fluminense, que merecia sofrer uma goleada, porque foi um time apático, um time sem vida, sem nada, e o Flamengo, o Flamengo tem peças de reposição, o Flamengo tem gente começando a jogar, a entrar em forma, então foi legal de ver. Claro que você gosta de ver um time bem armado, jogando bem, pegando um rival e botando desse tamanho. O Flamengo precisava até fazer isso com o Fluminense, né? Porque nos campeonatos cariocas aí o Fluminense vem se dando bem. Mas o Flamengo está absoluto. E não é só nós que estamos achando isso, ele tem a pesquisa, a enquete mostra 80%, né? 80%. E a tendência, eu leio, o Mauro até pode confirmar, que o Flamengo não quer parar por aí, quer contratar mais gente, e tem ainda o Gerson sendo hospitalizado, foi operado, o Gabigol na tribuna. O Flamengo ainda tem outros, apesar que eu não sei se o Gabigol vai entrar nesse time, vai atrapalhar. Mas o Vasco e Nova Iguaçu credencia, aliás, o Flamengo, o Fluminense para eliminar o Flamengo tem que ganhar de 3. Você imagina esse Fluminense aí fazendo 3 do Flamengo e o Flamengo não fazendo nenhum do Fluminense. No caso do Vasco e Nova Iguaçu, é o Nova Iguaçu que joga por 2 empates. Então o Vasco tem a obrigação de ganhar, né? Mas a distância é muito grande, não só lá no Rio, porque você vê, o Botafogo volta a ser aquele Botafogo de sempre. Lá do Botafogo estava numa situação parecida essa cor em Copa do Brasil. Eu acho que ainda está, eu acho que o Botafogo tem que ser campeão. Posso estar enganado, o Botafogo tem que ser campeão da Taça Rio para pegar a Copa do Brasil, a próxima Copa do Brasil. É isso aí? Isso, ele precisa vencer a Copa Rio ou se classificar pelo Campeonato Brasileiro, né? Então tem isso aí. Então, não é distância só do Flamengo pro Botafogo, pro Vasco, pro Fluminense. É distância do Flamengo para todos os outros times de São Paulo, inclusive pro Palmeiras. Eu só gostaria de ver agora um time que vem se reforçando muito e pode ser não digo uma surpresa, porque é um time de enorme tradição, mas pode fazer frente ao Flamengo se acertar, porque está gastando muito dinheiro, trazendo bons jogadores, que é o Inter de Porto Alegre. O Internacional está montando um belo time. Então, não sei, vamos esperar. Vai jogar a semifinal com o Juventude, né? Isso Grêmio, mesmo. Caxias, Inter e Juventude. Exatamente. No Sul. Mauro, você escreveu no seu blog um texto cujo título é Fla vence Flu e dinizismo segue entre céu e inferno, endeusado e demonizado. O Flamengo amassou o Fluminense, 2-0 foi bastante pouco diante do que foi o jogo. Mas o Diniz falou, não, vocês não sabem nada, não falou isso, mas é como se tivesse falado. Não foi por causa da escalação, é que o time jogou mal mesmo, não fizemos isso, não fizemos aquilo e tudo mais. O Diniz parece meio impermeável a certos tipos de crítica de jornalista, né? Ele sempre acha que a avaliação feita está errada e ele continua no modo dele. Parece ele em campo, né? Ele vê o time dele ser amassado e ele continua fazendo exatamente as mesmas coisas o tempo todo. É um mau momento do Fluminense, que teve até vaia da torcida, do Fluminense que acabou de ser campeão de novo aí.
Eu venho falando aqui desde o começo do ano que o Fluminense não tem jogado bem em 2024, né? Inclusive falei isso depois da conquista da Recopa, né? Aí o torcedor cego pelo fanatismo, ele fica zangado, mas é uma constatação, não é nem uma opinião, óbvio isso aí, só olhar pro jogo. Mesmo contra a LDU, o time lutou muito, mas não jogou bem. E o Fernando Diniz, o dinizismo virou uma seita, né? E tem aqueles que... Não é a única seita em vigor no futebol brasileiro. Tem mais seitas por aí. Aqueles caras que têm os seus seguidores incondicionais. Isso é péssimo, inclusive na imprensa. Então você tem gente ali que, cara, o cara acha que o Diniz vai estar sempre certo. E tem os que detestam o Diniz e acham que ele está sempre errado. Não é uma coisa nem outra, né? E assim, outra coisa também importante. O Fernando Diniz, ele não é um revolucionário do futebol. Ele não é o novo Cruyff, como disse lá o seu auxiliar, né, pro UOL. Não tem cabimento, isso é uma bobagem colossal. O Diniz só tem uma coisa de diferente da vala comum que imperou no futebol brasileiro durante um bom tempo, de técnicos de rejeição à bola conseguindo sucesso. E foram nomes importantes, que ganharam títulos com times que não gostavam da bola, jogando no erro do adversário, jogando ali muito fechadinho, uma bolinha parada, e que aquilo ali afundou o nível do futebol brasileiro. Foi muito bom para o clube que foi campeão, para o técnico que ficou na história, legal, mas em termos de desenvolvimento do jogo, de melhoria do jogo, teve nada, andou para trás. E ele tem um diferencial sim em relação a essa vala comum, que é o camarada que não rejeita a bola. Mas leva isso a um nível assim de irresponsabilidade, como por exemplo a troca de passes numa zona extremamente perigosa e desnecessária. Quando você tem que ter algumas soluções, está sob pressão, a bola está na pequena área, tem que ter uma maneira do goleiro, dos zagueiros que tem a bola nos pés, sair com uma bola lançada, uma bola longa, buscando. É um centroavante que faz um pivô, é um jogador que se posiciona na faixa lateral do campo para tentar dominar essa bola, depois da primeira linha do adversário que te marca ali no seu próprio campo, para tentar desenvolver uma jogada. Não dá para você ficar toda hora fazendo a bola desfilar na pequena área. Fizeram essa brincadeira contra o Manchester City, ai que legal, que maravilha, 4-0 no lombo, irmão. E não jogaram os principais jogadores alguns dos principais jogadores do City. O Guardiola depois fez um elogio, claro, para ele tá o melzinho na chupeta. Venham todos os anos assim, ó, jogar comigo assim, que eu vou passar aqui, vou cumprir minha obrigação, levar minha taça, ganho de 4-0, foi contra o Santos, tá ótimo assim, e muita gente se iludiu com aquilo, quando na verdade o time não competiu, e sábado também não competiu. A ilusão do final de semana dos dinizistas foi, no segundo tempo o Fluminense estava melhor. Segundo tempo, gente, o Flamengo vencendo o jogo, chamou o Fluminense para o seu campo, teve um momento que o Fluminense teve uma chancezinha ali, né? Mas o Rossi não fez nenhuma defesa, mas estava na cara que o Flamengo estava com a arma pronta, que era jogar no contra-ataque. Tinha o Luiz Araújo, tinha Cebolinha, os caras rápidos nas pontas, teve uma primeira chance com o Cebolinha, a bola acabou, a jogada não se desenvolveu. Depois a saída de bola com o Thiago Santos, que não é o André, obviamente, para sair jogando. Erro de passe, bola roubada, mete no Cebolinha. E aí a falta violenta, o juiz não teve coragem de expulsar de primeira, que era uma expulsão óbvia, precisou do VAR, mas aí mostrou o cartão vermelho, e ali o jogo se resolveu por completo. E não tomou uma goleada, porque no equilíbrio proposto pelo Tite, né, você ainda tem aí um ponto de desequilíbrio, que é o mau aproveitamento das chances criadas pelo Flamengo, que é um crônico e antigo problema do time, com diferentes técnicos e com mudanças de jogadores. Perde-se muito gol, muito gol. Então o Flamengo poderia ter goleado o Fluminense. O 2-0 foi baratíssimo. Quando estava 11 contra 11 já estava barato. O gol demorou a sair o primeiro e depois ainda mais pela diferença ali com 11 jogadores contra 10. E aí as perguntas que são feitas na coletiva para o Fernando Diniz, ele usou a expressão pergunta fácil. Logo na primeira resposta que ele deu para um colega lá do Rio que fez um questionamento até pertinente. Sabe? E aí fala que ele não errou. Como ele não errou? Ele colocou o meio campo com Ganso e Renato Augusto. Amigo, não é jogo de veteranos, domingo de manhã, na várzea. É jogo de campeonato oficial dos times que são os dois últimos campeões da Libertadores, né? Diga-se de passagem, do Maracanã. Peraí, não tem condições de jogar assim, gente. Aí no segundo tempo ele volta com o Marcelo. E o Marcelo, ele vai embora. Não quer saber que são 11 contra 10. O cartão amarelo pro Felipe Melo acontece porque o Marcelo estava lá na frente fazendo sei lá o quê. O time tinha que se organizar defensivamente, né? E o Felipe Melo sai de uma cobertura, dá uma rasteira lá, uma pancada do Bruno Henrique, toma o cartão. Ele é obrigado a tirar o Felipe Melo antes que ele perdesse mais um homem da zaga. Então foi um desastre a atuação do Fluminense. O Diniz foi muito mal e na coletiva acho que foi pior ainda, porque a dificuldade em reconhecer. Não adianta você falar, a responsabilidade é minha. Ele acha muito interessante quando os técnicos falam, a responsabilidade é minha, e daí? A derrota é do clube, é do time. A minha responsabilidade é legal. Então podemos achar que toda demissão de técnico é justíssima, né? Porque a responsabilidade é deles. Porque assim, isso é uma muleta, gente. Não adianta você falar, é minha responsabilidade. Isso eu sei que é a sua responsabilidade, amigo. É óbvio. Você que escalou mal o time, você é o principal responsável.
Mas e aí? Admita pelo menos, eu escalei mal, pensei numa coisa, deu certo, não deu certo, aconteceu outra. Gente, o De La Cruz jogou totalmente à vontade. O Arrascaeta não fez um grande jogo, mas ficou completamente à vontade. O Fluminense não marcava. E o detalhe, uma pergunta que foi feita até pelo Caio Blois da Trivela, foi até a última da coletiva. Ele deu um número, no ano passado o Fluminense teve 23 expulsões no Brasileiro, foi o time dos times da Série A, teve 23 expulsões, o maior número de expulsões, segundo colocado teve 18. E agora teve uma expulsão contra o Botafogo, do André, e agora a do Thiago Santos contra o Flamengo. E elas sempre em situações nas quais os zagueiros, os últimos homens da defesa do Fluminense, ficam extremamente expostos. O time é espaçado, desequilibrado, e simplesmente ele não admite isso, e é uma coisa a olhos vistos. Então, quando dá tudo certo, quando você vai para o ataque contra a LDU, é um cruzamento, foi um passe, né, do Samuel Xavier contra a cabeça do Arias, ele cabeceia no cantinho, time do sufoco, e aí com 10 homens, o time continua atacando, e o zagueiro lá, o lateral da LDU, faz um todo pênalti, o Fluminense ganha a Recopa, o dinizismo aceita, né, ela brota dinizista por tudo quanto é lado. Ah, que maravilha, isso é um estilo de vida, é um conceito, não é porcaria nenhuma, é só um técnico de futebol, gente. Peraí. Ah, porque ele gosta da bola? Ele gosta da bola, o Graham Potter gosta da bola, o De Zerbi gosta da bola, o Kiko Setien gosta da bola, o Guardiola gosta da bola. Entendeu? Tem vários técnicos na Europa que gostam da bola também. Aqui no Brasil também tem técnicos que estão por aí perdidos. Na quarta-feira, o time do Bruno Pivetti, quinta-feira, Vasco e Água Santa. O Água Santa gostava mais da bola do que o Vasco do Ramon Dias. Vários momentos do jogo. Ontem o Nova Iguaçu parecia gostar mais da bola do que o Vasco. Trocando passe, organizado e tal. Isso não é uma exclusividade do dinizismo, gente. Jogar com a bola nos pés. Isso é uma bobagem colossal. Então, o que a gente viu no sábado foi o Fluminense mal e o Fernando Diniz muito mal, mas muito mal mesmo. E eu acho impressionante como, assim, os extremos. O fracasso da seleção brasileira, ele foi péssimo na seleção, os títulos conquistados, e essa estratégia de tirar zagueiro, jogar de qualquer forma, cara, isso parece coisa de, sei lá, parece o BKSS lá na Argentina, que é loucão, sabe? Os piores momentos do Sampaoli, coisas assim. E nem todo dia, gente, você vai ter uma Ener Valencia do outro lado para perder 3 gols feitos. Nem todo dia isso vai acontecer. Os caras do Flamengo pareciam que baixou o caboclo Ener Valencia, que como perderam o gol. Mas ainda assim fizeram 2. E era para ser mais. Era para ser mais. E o Tite tem que arrumar esse problema das finalizações. O Flamengo ainda vai se complicar em algum jogo por conta desse tipo de coisa. E, para encerrar, o Cano, nos 2 últimos Fla-Flus, não conseguiu uma chance de gol, uma finalização. Chutou uma bola do meio campo lá que o Renato Augusto até chamou a atenção dele. O que você está fazendo, meu amigo? Chutando a bola daqui, para onde? De onde você quer chegar? Né? Porque estava meio desesperado. O Cano, o grande artilheiro da temporada passada, goleador do ano, 40 gols, 2 Fla-Flus, ele não chutou a bola no gol. Ela não chegou. Porque o Flamengo não deixou. E porque o Fluminense não teve capacidade para isso. Arnaldo, o dinizismo é o momento do dinizismo em xeque. Teve até torcedor do Fluminense vaiando o time do Fluminense depois dessa derrota contra o Flamengo. Foi o segundo Fla-Flu em que o Fluminense é completamente dominado. Mas também vale falar do Flamengo, né? Daqui a pouco eu vou perguntar pro Lavieri se ele está confiando no time dele e nos outros times do Brasil, porque o Flamengo tá sobrando demais na turma. Qual o time do Lavieri? Não sabemos. Isso. Eu acho que um time que não sofre gols, que se defende bem, que não é ameaçado, tem muitos méritos. Muita gente no Brasil acha que não existe mérito nisso. O importante é o time que faz 50 gols por jogo e tal. E acho que o Flamengo recorreu a um técnico que sabe fazer isso bem, e como ele tem vários jogadores bons sempre do meio para frente, não tomando gol em nenhum jogo, é bem provável que ele vença todos os jogos. E acho que essa é o sinal da temporada, é o sinal que a enquete dá, como disse o Trajano. Você percebe consistência em relação ao Flamengo, uma consistência que a gente não via há algum tempo, né? Por troca de treinadores, por mudanças e tudo mais, pela bagunça, e acho que o Flamengo tá no trilho, diferentemente do ano passado, que o estadual parece uma brincadeira, mas ele mostra muita coisa. Ele dá sinais e ele provoca sequelas, isso que é mais importante. E o que nós estamos vendo em relação ao Fluminense são sequelas, porque um time que não ganha um clássico de nenhum rival há mais de 12 partidas, o torcedor não gosta. Ele pode ser campeão da Libertadores, pode ser campeão da Recopa, pode jogar a la Diniz, bonito para lá e para cá, mas se você não ganha do seu rival, nenhum dos rivais, há 12 jogos, você tem um problema, certo? Essa é uma situação que o Fluminense vai ter que lidar. E mais, você pegar o trabalho inteiro do Fernando Diniz, você tem
ótimos jogos do Fluminense, memoráveis em casa e quase nenhum fora. Tem isso também para a temporada extra-estadual. Então tem uma situação aí. O estadual ou os estaduais, eles apenas, de novo, no início da temporada, reforçam o poder de Flamengo e Palmeiras. Só que dessa vez, o Palmeiras parece ter pela frente um adversário com consistência e não só com talento, se é que você me entende. E aí o Flamengo com consistência, o Flamengo é forte em qualquer competição. No ano passado, nessa mesma altura da temporada, o Flamengo tinha vencido pelo Fluminense, vencido o Fluminense no primeiro jogo por 2 gols de diferença e ele não apresentava nenhum sinal de segurança. Tanto que tomou a virada na última partida da decisão. Agora, acho que o papo é outro. Seja no estadual ou seja qualquer competição que o Flamengo disputar na temporada. Então, Lavieri, eu brinquei com você, mas a nossa enquete aqui está dando 81% sobre o Flamengo com relação aos rivais do Rio, ante a 19% do São Palmeiras sobre os rivais em São Paulo. A pergunta é qual distância é maior para seus rivais locais. Mas, como a gente sabe, e como mesmo todo mundo fala, os estaduais são pré-temporada. Nesse aspecto, o que o Flamengo vem fazendo é, de fato, como disse o Juca, para deixar todo mundo assustado, porque é muito consistente, e aí mesmo os mais fortes de outros estados, sei lá. Pois é, antes de mais nada, estamos muito próximos da meta do Juca, 4.800 para 5.400, falta pouco. E a pergunta do Juca causou um rebuliço aqui no chat sobre qual é o meu time, viu? Eu vou deixar no mistério, então, já que muita gente não sabe. Barra do Saí Futebol Clube. Barra do Saí Futebol Clube. Eu e o Trajano compartilhamos desse mesmo time, da Barra do Saí. Aliás, outro dia, quando eu tava lá, fui ver um treino infantil do Barra do Saí. É muito interessante. Os caras barrigudos, dando aula pra criança. É muito legal. É isso. É o futuro do futebol. É o futuro. Assim como tem o outro campinho em Camburi ali perto, que também tem umas aulas muito legais de se assistir ali. Vou te falar, Tironi, essa questão do Flamengo, de fato, faz muito tempo que eu não via assim um domínio tão amplo, tão absoluto. Realmente eu fiquei assustado, até coloquei no Twitter que se fosse 5, 6, 7 para o Flamengo, não seria nenhum absurdo. A grande novidade dessa vez do Flamengo, do Tite, inclusive, eu acho que é a questão do apreço por não tomar gol, né? O Flamengo não toma gol e a qualidade ali na frente não tem muito o que fazer. O Flamengo, nos últimos anos, a todas as temporadas, a gente começa falando da mesma questão, né? No ano passado teve a derrota para o Fluminense na final do Carioca e tudo, e teve aquele ano desastroso. Normalmente, o que tira o Flamengo da linha, o que tira o Flamengo da reta dos títulos são atitudes ali do Marcos Braz, do Spindel, do Landim, trocas de técnicos, Sampaoli, preparador físico dando soco no jogador, todas essas questões que a gente sabe que pode de fato tirar o time do prumo. Mas se a gente vai lembrar dos grandes confrontos do Palmeiras e Flamengo, por exemplo, né, que são os jogos mais marcantes dos últimos anos, em nenhum momento o Palmeiras chegava como favorito, né? Na Libertadores, que teve aquele gol do Daverson com a entregada do Andréas, o Flamengo era amplo favorito. Na época o Palmeiras vinha de 5, 6 derrotas seguidas. Na Supercopa de Brasília, o Flamengo também era favorito, o Palmeiras conseguiu uma vitória. Então, eu repito aqui, para mim o Flamengo está jogando um futebol muito superior a todos os outros times do Brasil. Me surpreenderia muito ver o Flamengo perdendo o Carioca, muito mais do que vendo o Palmeiras eliminado eventualmente. Acho que não para ponte, mas numa semifinal ali, ou mais para frente, perdendo a final. O Flamengo perder me deixaria muito surpreso, o Palmeiras perder nem tanto, porque o Palmeiras ele tem feito jogos, como a gente já falou, que não empolgam tanto. Agora o Flamengo está evoluindo, está mostrando evolução, e com o Tite mudando, né? O Tite fazendo testes, colocando 2 pontinhas, colocando sem os pontas, mudando. Então acho que isso é o que chama atenção. No momento o Flamengo parece um time bem mais maduro e bem mais competitivo do que o Palmeiras, apesar de o Palmeiras ter o mesmo esqueleto e a mesma comissão há 3 anos. Então acho que é um feito relevante para a gente destacar, mas não dá para garantir nada. Assim como disse o Mauro, o Flamengo perde gol pra caramba. Se pega um time que tá numa noite, uma tarde um pouco mais inspirada, consegue segurar um pouco mais, vai ali na frente, faz 1-0 e se fecha, o Flamengo pode ter mais dificuldade. Mas assim, de fato, é realmente assustador. E a gente vê a diferença, né? O Flamengo dominou o Fluminense
amplamente. Muita gente também respondeu para mim no Twitter, igual o Mauro falou, não, no começo o Fluminense estava dominando nada, assim, dominou o primeiro tempo inteiro o Flamengo teve uma chancezinha ou outra e depois, pumba, dominou o resto do jogo. Então, de fato, o domínio do Flamengo é assustador e na comparação com o Paulista, com a sua enquete, não tem a menor dúvida, o Flamengo está muito mais à frente do que o Palmeiras está à frente dos rivais aqui em São Paulo. Basta ver os últimos confrontos, Palmeiras e São Paulo, e Palmeiras e Corinthians, que inclusive está eliminado, e o Palmeiras mesmo assim não venceu. Então, para mim, o Flamengo está bem à frente e, de fato, larga como o grande favorito. O Inter, como disse o Trajano, é um time que a gente pode ficar de olho, que, aliás, me surpreende o Inter montar um time desse sem nem Libertadores, né? É um time, assim, com muitas opções para ter um calendário mais modesto do que os seus rivais. O que você achou de tudo isso? Deixe seu comentário e veja outras notícias quentes que já saíram aqui no canal. Forte abraço e até o próximo vídeo.